Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre rotas. Se você pesquisar no Google aí, ou em qualquer mecanismo de pesquisa sobre o que é rotas em uma framework ou o que é rotas no Laravel, você vai encontrar diversas teorias sobre o assunto. Eu prefiro resumir em uma única frase. Rota nada mais é do que URLs amigáveis. Se a gente vier aqui no site do Especialista TI, por exemplo, eu tenho que, inicialmente, no caso do especialistatei.com.br, eu tenho que a rota barra, que é a minha rota inicial, meu ponto de partida do meu projeto. Se eu ver aqui, por exemplo, em barra empresa, eu tenho que minha rota empresa. Se eu ver aqui em contato, eu tenho uma rota de contato. Se eu ver, por exemplo, aqui dentro de especialização, eu tenho uma rota de especialização com alguns parâmetros adicionais. Então, isso daqui são rotas no Laravel. E agora eu vou mostrar para vocês como criar as rotas na prática aqui. Vou abrir aqui o nosso arquivo de rotas, que fica dentro de app, http, routes.php. Observe o seguinte. Aqui, a primeira rota que temos aqui, está chamando através da classe route, chamando um método estático do tipo get, ou seja, a rota inicial aqui é do tipo get. O tipo de requisição que está acontecendo aqui agora é uma requisição do tipo get. Tem requisição do tipo post, do tipo put, do tipo delete, match, entre outras. A gente já vê cada um aqui na prática. Então na rota barra, que é a rota inicial, o que ele está fazendo aqui? Ele está passando uma função anônima, retornando uma view chamada welcome. Quando ele retorna uma view, o que ele faz? Se ele vem aqui dentro desse diretório resource, vem aqui dentro de views e abre um camarada chamado welcome.blade.php. Se esse arquivo welcome que chamasse de teste, por exemplo, eu simplesmente colocaria teste aqui, ele chamaria um arquivo chamado teste.blade.php. Só isso já é o suficiente para mostrar uma view para mim. Então, se eu abrir esse camarada daqui, tem que todo o HTML que está mostrando nesse meu camarada daqui, nessa página inicial. Tanto é que se eu mudar o conteúdo aqui, daqui para curso de Laravel 5. Olha só, deu um F5 para atualizar, ele já mudou aqui para mim o texto. Eu posso criar minhas próprias views também. Vamos criar aqui uma outra view aqui. Dentro de views aqui, vou criar aqui uma view chamada... Então, Ctrl S aqui. Vou chamar ela de teste.blade.php. Não preocupe por enquanto o que é essa extensão .blade aqui. Isso aqui é um template que o Laravel traz para deixar muito mais fácil a nossa vida quando estiver trabalhando com a camada view. Por hora, não preocupem. Só salve do jeito que eu estou falando aqui. Eu vou jogar aqui um H1, só um texto qualquer. Chamada aqui, sou um teste, por exemplo. E aqui dentro de routes, em vez de eu chamar agora o nosso welcome ali, eu vou chamar o teste. Salvei, F5 para atualizar. Olha só, ele chamou nossa view teste. Então na rota barra ali, a gente está trabalhando com essa nossa view teste. Eu poderia também, em vez de chamar uma view aqui, eu poderia passar um texto diretamente, dar um callback, um retorno de texto. Por exemplo, homepage do site. Homepage do site. Então eu posso dar um retorno diretamente na própria rota. Se eu criar agora uma rota barra contato, por exemplo. Se eu vir aqui, como que eu crio uma rota contato? Então vou chamar aqui a classe route. Vou chamar o método estático get, que é a minha rota vai ser do tipo get. Vou passar aqui dois parâmetros agora. Na verdade, vou passar um parâmetro. Quando eu digitar barra contato, por exemplo, nosso ambiente aqui, laravel.dev barra contato, eu quero que ele chame uma função de callback, uma função anônima, que vai retornar para mim só um texto. Qualquer página de contato. Só isso é suficiente. Se eu atualizar aqui, olha que deu um erro. Galera, esse aqui foi um erro proposital, por quê? Talvez alguns de vocês vão passar por isso aqui agora, com a configuração do Apache que a gente vai fazer agora para acabar com esse problema aqui. Talvez o seu acabou de funcionar. Quando você digitou contato aqui, barra contato, ele simplesmente mostrou aqui o texto, página de contato. Porém, o nosso Apache aqui, alguns alunos vão passar por esse problema, então foi muito legal ter acontecido isso aqui. Muito bom esse erro. A gente vai acessar agora então nossa máquina virtual do Vagrant via SSH. Nós já sabemos como fazer isso. Eu simplesmente abro o put, coloco as configurações da minha máquina virtual e acesso. As configurações 127.0.1.0.0.1 e a minha porta é 2222.
Eu já acessei minha máquina aqui e agora eu vou mostrar para vocês como a gente resolve aquele problema lá de reescrita de URL. O que está acontecendo aqui, pessoal? O nosso modo rewrite, ele está funcionando bonitinho. Tanto é que se vocês olharem aqui, seu modo rewrite está funcionando aqui, vai estar tudo ok. E aqui a gente tem que fazer uma definição aqui para que as nossas URLs amigáveis funcionem no nosso Apache. Se o seu não acontecer esse problema, ignore essa etapa aqui e adiante o vídeo. Então a gente rodar aqui o comando sudo, eu tenho que rodar esse comando aqui como superusuário, eu vou abrir o editor nano, vamos abrir o arquivo de configuração do Apache que está dentro de etc /apache 2 sites available, o arquivo 000 default.conf, certo? Vou vir aqui no final desse arquivo e vou colar um camarada aqui. Eu já estou com ele na minha área de seleção para adiantar a aula. Simplesmente clicar com o auxiliar do mouse, ele já cola. O que vocês devem fazer é digitar esse camarada aqui. Director, onde está o seu documento root da tua aplicação Laravel, no meu caso está dentro de /var, /www, HTML, no meu caso está dentro de HTML, talvez o seu não esteja dentro de HTML, pode estar sem esse camarada aqui. Laravel, public, e aqui a gente está habilitando o módulo override para todas as requisições HTTP. Feito isso, vou no Ctrl X, vou pressionar Y para confirmar que eu quero salvar e vou reescrever o arquivo, em cima do próprio arquivo. Perfeito. O que a gente tem que fazer agora? Reiniciar o Apache. Como que eu reinicio o Apache? Sudo service apache 2 restart. Deu tudo certo aqui, olha aqui, deu ok. Legal. Se eu atualizar, dar um F5 agora para atualizar, tá aqui nossa página de contato funcionando perfeitamente. Então foi muito legal ter acontecido esse erro aí, que se acontecer com vocês aí, você já sabe como resolver. Se não aconteceu, melhor ainda. Pronto, então já temos aqui nossa rota de contato criada. Se eu quiser criar, por exemplo, uma rota agora de... Vamos chamar aqui de empresa, por exemplo. Vai mostrar a descrição da empresa. Então, rota barra empresa. Observação, não precisa colocar esse barra aqui, se colocar só empresa, funciona da mesma forma. Então, vou falar aqui, um retorno de texto mesmo. Página, empresa. Se eu colocar aqui então empresa, página, empresa. Então a rota get que retornou isso para mim. Eu posso ter vários tipos de rota aqui também. Se eu quiser, por exemplo, uma rota aqui do tipo route, post, quando for uma requisição do tipo cadastrar barra user. Quero que retorne aqui para mim uma função, um texto qualquer chamado cadastrando usuário. Então, quando eu fiz uma requisição do tipo post, em vez de eu fazer do tipo get, como a gente está fazendo aqui, passando a rota diretamente no URL, vou ver através de um formulário, até mesmo de um plugin que eu posso instalar aqui no Chrome, ele vai chamar esse camarada daqui. Então eu posso ter rotas do tipo put, do tipo post, eu posso ter rota do tipo put, posso ter rota do tipo delete, mas enfim, por hora que a gente precisa entender aqui, então que é a definição de rotas, que nada mais é do que URLs amigáveis. Você pode ter várias teorias para isso aqui, mas na prática se resume a isso. Eu posso também aqui, pessoal, ter outros tipos de rotas, por exemplo, em vez de eu especificar aqui que minha rota é do tipo get ou do tipo post, que nesse caso aqui, se eu tentar chamar essa mesma URL aqui, por exemplo, o URL de contato via post, esse meu camarada, ele não vai reconhecer, ele vai não identificar essa rota, porque não existe um URL contato, nesse caso aqui, do tipo post. O que eu poderia fazer? Eu posso criar URLs que recebem, que eu vou definir o tipo de requisição que ela vai receber. Por exemplo, route, vou chamar aqui match, que eu vou falar agora o tipo de requisição que ela vai receber. Aqui agora, eu vou passar os tipos de requisição que ela vai receber. Vou falar, vai receber requisição do tipo post e do tipo get. Se eu quiser receber também do tipo put, colocaria put aqui. Aí eu vou deixar só put e get. O nome da minha rota vai ser a rota, vou chamar ela de match. E aqui eu posso passar a função anônima. Return minha rota match. Perfeito. Vou chamar ela aqui agora então. Olha só, ele deu um erro aqui, porque eu fiz alguma coisa errada ali. Se eu ver aqui no Laravel, na documentação,
eu tenho aqui todos os meus tipos de requisição. Provavelmente eu escrevi errado aqui. Faltou um C aqui. Então mudar esse camarada daqui também. Eu escrevi errado. Ctrl S. Um F5 aqui para atualizar agora. Tá aqui, minha rota do tipo média. Então esse camarada que serve tanto para o tipo post, como nós especificamos aqui no array, os tipos de rotas que essa minha rota aqui vai trabalhar, ela recebe parâmetro do tipo post e recebe requisição do tipo get. Eu posso também, em vez de eu especificar, como tem vários tipos de rotas que eu posso ter, por exemplo, eu tenho get, eu tenho o put, eu tenho o delete. Em vez de eu ter que especificar cada um aqui no array, eu posso fazer uma rota que recebe qualquer tipo de requisição. Que forma que eu faço isso? Chamo route, n, ele vai receber qualquer tipo de requisição do browser. Minha rota aqui vai ser n, vou retornar um callback, uma função de retorno aqui, anônima, retorne rota do tipo N. Vamos chamar ele aqui. Tá aqui. Do jeitinho que a gente precisa. Do jeito que tá certo agora. O legal desse camarada daqui, que independente do tipo de requisição que for acontecer nessa rota aqui, ele vai receber ela sem nenhum problema. No caso aqui da rota de contato, por exemplo, ele só espera uma rota aqui de contato, essa de baixo, ele só espera uma requisição do tipo get. Se eu fizer uma requisição do tipo post nesse meu camarada daqui, ele não vai funcionar. Eu tenho também outros tipos de rotas aqui no Laravel. Outros tipos de rotas que a gente pode trabalhar. Vou abrir aqui a documentação para vocês verem. Que a gente viu aqui. As rotas do tipo get, tem rota do tipo post, rota do tipo put, delete, do match, nós acabamos de ver. Tem do tipo n. Aqui pessoal, para você pegar a URL de uma determinada rota. Eu tenho aqui rotas com passagem de parâmetros. Vou mostrar isso aqui para vocês agora então. Rota com passagem de parâmetros. Por exemplo, vamos criar aqui, ó, só para a gente vai ter uma rota chamada produtos. E ele vai listar os produtos para mim. Vamos criar essa rota aqui primeiro. Route, get. Produtos. E vai retornar aqui para mim. Listagem dos produtos. Listagem dos produtos. Legal. Agora, eu vou criar uma rota chamada produto barra adicionar. Ele vai chamar para mim uma espécie de formulário para mim adicionar um produto. Vou copiar esse camarada aqui para ficar mais rápido. Produto barra adicionar. Eu vou criar aqui, retornar só um texto qualquer, formulário de add prod. Já que está tudo em inglês. Form add prod. Tá aqui, do jeito que a gente precisa. Então, e se eu quiser, por exemplo, de editar? Produto, editar, e o ID do produto que eu quero editar. Observação, esse ID aqui ele vai poder ser de não. Por exemplo, eu quero editar aqui o produto 12. Agora eu quero editar o produto 1. Agora eu quero editar o produto 2. Eu tenho como receber esse parâmetro aqui. Como que a gente faz para receber um parâmetro? Então eu vou vir aqui, route, tipo get. Nossa rota ali vai ser produto, barra editar. E aqui eu vou passar, que eu vou falar especificar que eu vou receber um parâmetro. Qual vai ser o meu parâmetro? Vou chamar aqui ID produto. Vou passar aqui uma função anônima. Essa função anônima agora tem que receber esse nosso ID produto, que é aquele nosso parâmetro está sendo passado. E eu posso dar um return aqui. Return. Editar. Vou passar um texto aqui. Editar o produto. Vamos passar aqui agora o ID do produto que eu quero editar. ID produto, que é exatamente esse ID que está recebendo como parâmetro. Não é só a nossa rota. Então, se eu dar um F5 aqui para atualizar, editar o produto 2. Se eu mostrar aqui agora o 63, por exemplo, editar o produto 63. Então, aqui ele está recebendo um parâmetro. Se eu fizer isso aqui, meus amigos, desse jeito aqui, o que acontece? Ele deu um erro. Por quê? Essa minha rota aqui, ela está sempre esperando um parâmetro. Eu posso criar também rotas que esperam parâmetros opcionais.
Vamos fazer aqui como que a gente faz para uma rota receber um parâmetro opcional, que ela pode ou não receber esse meu parâmetro. Isso evita erros aí na tua aplicação. Route, get, agora vai ser a nossa rota produto, barra deletar, e aqui o ID do produto que eu quero deletar, ID prod, o ID do produto. Vou receber uma função anônima aqui, para tratar esse camarada. Ela tem que receber com o ID do produto, que eu estou passando como parâmetro. E eu vou dar um return aqui, vou copiar esse texto aqui. Deletar o produto. E aqui eu vou passar o ID do produto que eu quero deletar. Até então não tem nada diferente da outra que nós fizemos. Deletar produto 12. Deletar o produto 12. Legal. Porém, se eu não passar aqui o meu parâmetro, ele vai dar um erro. Falar que essa rota não foi identificada. O que eu faço então? Eu vou colocar o sinal de interrogação aqui, porque a partir de agora, esse meu parâmetro aqui, ele passou a ser opcional. Eu posso ou não informar ele. E eu tenho que passar aqui também um valor opcional, caso esse parâmetro não seja passado. Caso não passe nenhum parâmetro ali, nenhum valor, esse meu camarada daqui vai assumir o valor que eu estou passando aqui. No caso, nada. Se eu passar, por exemplo, o número 12 ali, esse produto aqui, esse ID vai receber 12. Vamos ver isso aqui, como funcionou? Atualizei, ó, deletar o produto, não recebeu nada. Se eu colocar agora aqui um barra 12, por exemplo, deletar o produto 12. Então a gente já conseguiu tratar isso aí para evitar erros. Eu posso, inclusive, talvez alguém já está se perguntando aí, e se eu quiser passar mais de um parâmetro no URL? Por exemplo, se eu vier aqui em Especializa TI, em Especialização, não nesse caso aqui, categoria, aqui eu estou passando mais de um parâmetro, estou passando o nome da categoria, o ID da categoria e um nome curto aqui, que seria o flag da minha categoria. Como que eu posso fazer isso? Se eu ver aqui, por exemplo, agora, route, get, vamos criar aqui nossa coisa então, produto, ele vai listar o ID do produto, vou mostrar também as imagens desse produto, por exemplo, seria aqui, ó, produto, 12, imagens, e eu vou passar ainda mais um outro parâmetro só para a gente testar mesmo. Produto, imagens e um ID da imagem que eu quero mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar a imagem 1. Vamos fazer isso aqui então. Então, vou receber dois parâmetros aqui nesse caso, né? Então, produto, o ID do produto, imagem, vou colocar imagem para ficar em singular, melhor. E ID, imagem. Vou dar um return aqui. Um texto, produto, ID produto e imagem, ID, imagem. Eu preciso passar esses camaradas aqui como parâmetro na minha função aqui. Então, ID produto, o primeiro parâmetro é esse camarada daqui e o segundo parâmetro vai ser esse daqui. ID, imagem. Feito isso, dá um F5 aqui para atualizar. Ele continua não identificando a nossa rota. Vamos ver o que eu fiz certo aqui, o que eu fiz errado. Tá aqui, eu coloquei imagens, é imagem. Tá aí, produto 12 e imagem 1. Então tá do jeito que a gente precisa aí. Eu estou passando mais de um parâmetro na minha URL. Aqui dentro de routes aqui, você tem toda a documentação que você precisa para trabalhar com rotas. Então está muito bem documentado aqui. A documentação do Laravel é realmente incrível. Aqui tem outra parte também, que é para validar, fazer uma expressão regular para o tipo de requisição que você vai receber. Por exemplo, aqui em produto aqui, eu quero que eu tenha a rota aqui de editar. Eu tenho que receber aqui o ID do produto que eu quero editar. Esse ID aqui só pode ser um número inteiro. Se eu ver aqui, eu posso fazer do jeito que esse camarada está fazendo aqui. Eu posso criar uma expressão regular para validar que o tipo de parâmetro que eu estou recebendo ali é um parâmetro do tipo inteiro, do tipo números, com valores somente numéricos. Então, se a gente vier aqui na roda de editar, que esse camarada daqui, eu posso passar aqui embaixo, isso aqui, where, onde
que esse ID produto, que é o ID que eu estou passando, ele atenda essa regressão, essa nossa expressão regular, que seja somente números. Se eu atualizar aqui, está tudo ok. Agora, se eu passar letras aqui, ele vai dar um erro. Então, está validando isso aí para a gente também. Eu, particularmente, pessoal, não gosto, não utilizo esse camarada daqui. Por quê? Eu prefiro validar isso daqui direto no meu controller, que eu consigo ter um controle ainda melhor da minha aplicação. Mas por hora, não se preocupe, vocês que só para fins didáticos, para vocês saberem o que é possível trabalhar com Laravel aqui. A gente voltar aqui no arquivo de routes, tem tudo aqui que você precisa trabalhar, validar se o tipo de regressão é do tipo somente letras, no caso de um nome, por exemplo, se é do tipo números, como nós já vimos. Posso validar mais de um parâmetro, nesse caso como está recebendo dois parâmetros, um ID e um nome, você pode especificar ele aqui no array. E basicamente é isso daqui. Aqui tem outra coisa muito interessante também, rotas nomeadas. Por exemplo, eu tenho uma rota aqui chamada produtos, listagem. Se eu quiser nomear essa rota aqui para me chamar, quando eu chamar, por exemplo, só produtos, ele já chama essa rota listagem. Eu simplesmente crio aqui uma rota nomeada. Eu dou um nome para minha rota. Por exemplo, seria aqui produtos, listagem. Quando eu chamar então produtos, ele listaria para mim essa minha rota. Então isso que é bem interessante vocês olharem também. Aqui rotas com grupo de rotas com prefixos. Rotas com prefixos aqui, rotas com midgers, que é com filtros, que a gente pode ver também. Rotas para namespaces, subdomínios, se é possível trabalhar também. Rotas com prefixos, isso aqui é bem interessante. Vou mostrar as rotas com prefixo aqui primeiro para vocês. Por exemplo, você tem uma área do teu projeto que chama aqui painel, que seria o painel de administração. E aqui você teria, por exemplo, o home do teu painel. Teria aqui produtos do teu sistema. Beleza, vamos criar essa rota aqui então. Só que nessa rota painel aqui você vai ter várias URLs, né? Que seria painel barra produtos, painel barra usuários, painel barra testes, painel barra financeiro, entre outros. Então o que a gente faz nesse caso aqui? Em vez de eu ter que ficar criando várias rotas com o painel, eu simplesmente com um grupo de rotas com esse prefixo e simplesmente vou criando as rotas dentro dele. Vamos ver aqui como funciona? Vamos vir aqui abaixo então, route, dois pontos, group, vou chamar o método group, aqui eu vou passar um array, o que eu quero trabalhar, vai ser um prefixo, e qual vai ser o meu prefixo? Vou chamar ele aqui de painel. Então todas as rotas que estiverem dentro desse grupo aqui, terão que ter esse prefixo painel. E aqui agora eu posso criar minhas rotas dentro desse meu grupo aqui. Por exemplo, vou criar uma rota do tipo get chamado financeiro. Que seria o financeiro do meu sistema que está dentro do meu painel. Então vai ter uma função de callback de retorno aqui. Uma função anônima, retorno financeiro do painel. Observação, essa rota de financeiro aqui, se eu tentar chamar ela aqui, ó, financeiro, ela não existe. Porém, agora se eu passar painel, que ela está dentro do prefixo painel, barra financeiro, tá aqui, financeiro do painel. E eu posso ter várias rotas aqui dentro desse meu camarada, dentro desse meu prefixo, desse meu grupo de rotas aqui. Por exemplo, usuários. Se eu passar aqui agora usuários, você vai aqui no painel barra, para mim, a rota home do barra, ele deu um erro, porque eu não tenho essa minha rota inicial aqui do meu painel. Como que eu faço para criar ele então? Route, dois pontos, get, a rota barra, que é a rota inicial, ponto de partida, dá um retorno de callback aqui, uma função de anônima, return, homepage, vou chamar aqui dashboard do painel. Tá aí, bonitinho do jeito que a gente precisa. Eu posso inclusive, pessoal, se eu vier aqui dentro, por exemplo, de views, eu posso criar aqui um folder, vou chamar aquele de painel. Aqui dentro de painel eu vou criar um arquivo. Vai ser um arquivo, uma view, que a gente vai chamar no momento que eu chamar esse meu camarada daqui. Só para exemplo didático mesmo. Então dentro de painel eu vou criar aqui um arquivo,
melhor. Vou criar mais subdivisões aqui, do jeito que eu gosto de fazer. Então, dentro de painel, eu vou criar um novo folder chamado Home, que seria nosso dashboard aqui. Vou chamar de Home, Dashboard, do jeito que vocês quiserem. Certo? Então, dentro de painel, Home, vou criar aqui um arquivo agora de index. Vou salvar, chamar de index.blade.php. Não preocupe por enquanto com o .blade aqui, só salve desse jeito aqui para exemplo de dados. Depois a gente vai ver uma aula sobre o Blade em si. E aqui eu vou passar um H1 chamado dashboard do painel. Pronto. Salvei. Como que eu chamo esse meu camarada daqui? Observe que ele está dentro de views, dentro de painel, dentro de home, e o nome dele é index.blade. Como que eu vou fazer para chamar ele aqui? Em vez de eu retornar esse texto cru aqui, eu vou passar aqui uma view. Quando eu chamo esse meu método view, ele já está vindo nessa minha pasta view. Eu vou falar que dentro do diretório painel, que é esse meu diretório aqui, eu quero que ele chame para mim outro diretório chamado home. Então eu coloco só o ponto, o nome do outro diretório. E agora eu quero que chame um arquivo chamado index. Então eu só coloco index. Eu não preciso passar o .blade.php. O Laravel é inteligente suficientemente para entender isso daqui. Dei um Ctrl S para salvar, um F5 para atualizar. Tá aqui, chamou do jeito que a gente precisa. O que é legal nisso aqui, pessoal? Eu estou separando toda a parte view. Então aqui, nesse meu camarada daqui, nesse aqui, é onde que eu vou colocar todo o meu conteúdo HTML. Então aqui ficou muito mais bem organizado. Se eu ver aqui, por exemplo, eu vou colocar um P aqui. Sou uma nova view. Tá aqui. Então todo o meu HTML eu vou fazer nesse meu camarada daqui. Então que eu deixo muito bem dividido. De forma que eu nunca trabalhe com HTML nem em outra parte do meu projeto, a não ser dentro do meu diretório Resources aqui, dentro das minhas views. E o mesmo aqui, pessoal, eu posso fazer para as minhas outras rotas aqui. Dentro de painel aqui, eu vou criar agora aqui um diretório chamado financeiro. Vou criar um arquivo aqui chamado index, vou salvar ele aqui, index.blade.php. Vou chamar ele aqui de financeiro, vou dar um H1. Financeiro do painel. Pronto. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Então dar um retorno numa função, num texto, vou retornar uma view chamada que está dentro de, olha aqui, está dentro de painel, financeiro, e o nome desse arquivo chama index.blade.php. Então está dentro de painel, ponto, financeiro, ponto, o nome do arquivo chama index. Então deixa eu chamar aqui agora barra financeiro, ele está chamando aquela nossa view, que esse é meu camarada daqui. Então ficou muito mais bem organizado. Está ficando bem bacana o nosso projeto em si. A gente vê na documentação do Laravel que tem vários tipos de rota que a gente pode trabalhar aqui. Tem vários tipos de coisa bem bacana que pode abordar aqui com rotas. Mas basicamente é isso daqui, pessoal, que é rotas com prefixos, rotas nomeadas. Tem outro muito interessante aqui que é os midwares. Essa aula aqui eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas por exemplo, nessa nossa rota aqui de painel normalmente é uma área restrita, que somente pessoas autorizadas deveriam acessar. Nesse nosso caso aqui, qualquer um acessa através da URL. Se eu quiser impedir que outras pessoas acessem meu camarada daqui, eu posso simplesmente chamar uma midware, que seria um filtro, que é onde eu especifico que quem vai poder entrar aqui. O Laravel já traz automaticamente essa midware out aqui, que é autenticação. Todo o sistema de autenticação do Laravel está pronto, a gente não vai ter que sofrer nada do zero. Então se eu vier aqui, copiar esse camarada aqui, midware, e vier nosso arquivo de rota aqui, ó, eu posso passar como segundo parâmetro aqui, midware, e vou falar qual midware que eu quero chamar. Vou chamar midware out. Não preocupe por enquanto sobre filtros aqui, a gente vai especificar depois em outra aula. Eu vou chamar o midware out aqui, midware. Então, para quem tem que entrar nessa rota, nessa nossa rota aqui de painel, vai ter que passar por esse camarada daqui. Então, todas essas views aqui, todas essas URLs daqui, são obrigadas a passar pela rota de autenticação. Então, salvei aqui, vou dar um F5 para atualizar. Olha só o que vai acontecer.
que ele fez? Ele me redirecionou, eu tentei acessar o painel aqui, ele me redireciona para essa rota aqui, chamada Alt Login. Então, se eu criar essa rota Alt Login aqui, é o nosso formulário de login. Root, get, qual que é o nome aqui? Alt Login. Então, barra Alt, barra Login. Vou retornar aqui. Return. Formulário de login. Tá aqui. Eu simplesmente retorno o formulário de login. Então, toda vez que a pessoa tentar acessar aqui o painel, ele vai ser obrigado a logar primeiramente. A partir do momento que a pessoa loga, eu posso criar uma nova regra que envia essa minha pessoa, redireciona ela para o nosso painel. Então agora a gente tem a certeza, a garantia que só vai acessar o painel quem realmente está logado em nossa framework. Eu sugeri que vocês dão uma olhada aqui com mais calma na documentação, veem com calma aqui que pode ser útil nos seus projetos, que pode ser útil nas suas aplicações. Mas enfim, nosso estudo sobre rotas não acaba por aqui, que a gente vai ver mais na prática. Essa aula foi um pouquinho teórica, mas nos projetos práticos mesmo, isso aqui vai ficar mais claro ainda.